Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje, a gente vai dar início ao assunto dos esportes da mente, tá? Então, separei ali 3 esportes que eu vou falar nessa primeira aula e um esporte mais conhecido, que é o xadrez, eu vou falar na próxima aula, beleza? Então, vamos lá. A gente pode achar que os jogos de cartas ou de xadrez não são esportes, né? Mas aí a gente acha errado, porque a gente pode descobrir uma série que elas seriam atividades esportivas, né, que usam a mente, entendeu? Então, assim como qualquer exercício, para se conquistar um raciocínio rápido e previsão de jogadas futuras é necessário praticar muito, né? E isso é uma capacidade que evolui com o treino, assim como os músculos, né? Então, aí eu vou dar um assunto, uma pincelada nesses 3 esportes que utilizam bastante a mente, tá? E o primeiro esporte é o bridge, tá? Então, usando um deck de cartas padrão com 52 cartas, a partida é jogada por 4 pessoas, né, que são divididas em duplas e que sentam em faces opostas de uma mesa. E é um jogo de cartas mais populares, sendo como jogado em clubes, torneios e até mesmo jogado na internet, tá? Entre amigos em casa. É derivado do Whistler, né, que sentenciou o primeiro livro de regras dotado em 1886. O princípio básico é a vaza, que é o resultado da carta apresentada pelos 4 jogadores. Após cada um jogar uma carta, que precisa ser do mesmo naipe e que o primeiro jogador colocou em mesa, o maior valor de carta ganha essa vaza e inicia a seguinte. Vaza é como se fosse um set ou uma primeira rodada, né? Com 4 jogadores na mesa, cada um recebe uma denominação baseada nos pontos cardeais. Então, os jogadores do norte, do sul, do leste e oeste. E algumas regras a seguir, né? Então, temos o norte e o sul, eles jogam contra o leste e o oeste. Então, cada jogador ele recebe 13 cartas, né? Então, todo o baralho vai ser distribuído. E após as cartas serem distribuídas, o ideal é que as jogadas se organizem, que os jogadores se organizem suas mãos pelos naipes das cartas, sendo que o maior valor mais alto é o As, seguindo do Rei, Rainha e Valete, e dos números 10 a 2. A situação ideal é você ter uma boa quantidade de cartas do mesmo naipe e dos valores mais altos. As duplas dão os lances sobre os números e naipes, declarando quantas vazas acreditam que podem ganhar na rodada. Então, caso o naipe de cartas seja jogada seja um trunfo, o naipe que terá maior valor entre os 4 jogadores, quem distribuirá as cartas dá o primeiro lance e a rodada segue em sentido horário, seguindo até o lance final. Cada rodada tem no mínimo 7 vasos e no máximo 13, né, que é a quantidade total de cartas. A partir da 7ª vaza começam os lances. Os naipes são extremamente importantes para os lances, sendo que eles são do maior para menor valor. Então, segue a ordem da espada, copas, ouros e paus, tá? O ideal é dar os lances nos naipes que você tiver mais cartas e cada lance deve ser maior que o número de cartas ou naipe. Então, por exemplo, se quem começou deu o lance de um naipe, deu o lance de 1 no naipe de copas, o seguinte precisa dar 1 no naipe de espada ou 2 no naipe de ouros. Como você joga com sua dupla, é preciso prestar atenção nos lances que ele está fazendo também, para garantir que o naipe trunfo seja melhor para a dupla. Então é preciso tomar cuidado com os lances, pois mesmo que você vença o lance, se não conseguir cumprir o número de vasos ao final da rodada, você paga ao time adversário essa diferença, que pode mudar o resultado final do jogo. Então você não é obrigado a dar o lance, mas se ninguém o fizer, as cartas são redistribuídas, né? E se apenas não fizer o lance, ele vence o contrato e determina o naipe trunfo. Tá? Então, assim que esse contrato ele é estabelecido, quem ganhou o lance é chamado de declarante e seu parceiro de morto. Então, sendo que os adversários são chamados de defensores. Com o naipe trunfo definido, começa a rodada, né?
O defensor à esquerda exibe a primeira carta. O naipe de sua carta é o naipe da vaza. Então é só uma carta de número maior ou com naipe o trunfo é capaz de ganhar. Então depois da primeira rodada, o morto coloca todas as cartas na mesa, organizadas por naipe, sendo que o declarante joga por ele. Então o ideal é ganhar todas as vazas, seja jogando uma carta com naipe trunfo, o que se chama de cortar a vaza, ou caso não tenha alternativa, você pode jogar qualquer outra carta, que não afetará em nada na vaza, o que significa o mesmo descartar. Então assim que as 3 vazas terminarem, verifique quanto cada time ganhou, e se o time declarante conseguiu cumprir o contrato. Ele vence a rodada, se não, o outro time vence. Então reinicia o processo, começa a próxima rodada e ganha aquele que atingiu o número de pontos ou de rodadas determinadas antes do início da partida. E uma dica é que a gente precisa praticar e ler bastante para melhorar o jogo, né? E como o jogo é de dupla, é importante saber e perceber as intenções do seu parceiro, né? Então a comunicação direta não é permitida, assim como outros jogos de cartas, mas a primeira rodada pode mostrar ao seu parceiro qual é o seu naipe mais forte. Ele pode confirmar isso jogando uma carta do mesmo naipe, só que de número maior, ou jogando outro naipe indicando outra direção, né? Então, a gente pode, caso alguém tenha dificuldade em determinar se possui uma carta forte ou não, existe um sistema numérico que pode ajudar, né? Então, é o seguinte, o Ás, ele vale 4 pontos, a Rainha vale 2, o Valete vale 1 e o Rei vale 3, né? Aí, assim o baralho completo ele possui 40 pontos. E se sua mão tiver 12 pontos ou mais, você tem a mão forte, né? Próximo jogo é a Dama. Dama é um jogo extremamente simples na ideia, mas que pode conceder horas de diversão. O objetivo é capturar as pedras do adversário, e quem conseguir capturar todas primeiro vence a partida, né? No Brasil e em Portugal, joga-se um tabuleiro de 8 por 8 casas, né, num total de 64 casas. E no resto do mundo usa-se o tabuleiro de 10 por 10, né, com um tabuleiro de 100 casas. São 12 peças brancas e 12 pretas, ou 20 de cada no caso do tabuleiro maior, né. E algumas regras são o seguinte: o tabuleiro deve ser posicionado com a casa angular à esquerda de cada jogador, sendo escura, né. As pedras são posicionadas nas casas pretas, ocupando as 3 primeiras fileiras mais próximas dos jogadores. E as pedras brancas sempre começam a partida. Então a pedra ela movimenta-se em diagonal sobre as casas escuras e para frente, né? Uma casa de cada vez, não sendo permitido andar para trás. A captura da pedra ela pode ser feita tanto para frente quanto para trás, tá? Você não pode andar para trás, mas você pode capturar alguma peça andando para trás, né? A pedra que atingir a 8ª casa adversária, ela será promovida a dama, né? Peça de movimentos mais amplos. Então assinale-se dama sobrepondo a pedra promovida outra da mesma cor, né? Então a dama ela pode se mover em diagonal quantas casas quiser em qualquer direção. A partida termina empatada quando os 2 jogadores eles concordarem com o empate. A partir de qualquer ponto da partida ocorrem 20 lances sucessivos, né? E na luta de 3 damas contra 1, o lado em vantagem não conseguiu obter a vitória em 20 lances, né? Próximo alguns habilidades mentais do esporte, né? Então, para quem pratica esses esportes mentais, eles precisam ter um equilíbrio emocional, né? Precisa ter concentração, precisa ter uma perseverança, né? Saber agir sob pressão, ter um espírito competitivo, né? Ter garra, atitude, intensidade, ter uma autoconfiança, né? E ter bastante motivação, energia para nos levar a atingir as metas, ter bastante respeito, inteligência tática e disciplina, né? Explorar no treino suas piores qualidades para que elas melhorem de acordo com o treinamento, beleza? Temos as damas chinesas, tá? As damas chinesas, o jogo não tem nada a ver de chinês além do nome, né? Ele foi criado na Alemanha e seu nome original é Alma Estrelada, tá?
e recebeu o nome que conhecemos ao ser lançado nos Estados Unidos. A princípio, não é um jogo de xadrez, né? E muito menos de dama, mas é um jogo de tabuleiro baseado no Alma, uma criação de um norte-americano entre os anos de 1883 e 1884. E ele pode ser jogado com 2 ou até 6 pessoas, né? A dama chinesa, o tabuleiro ele tem um formato de uma estrela de 6 pontas, né? E cada jogador ele começa com 10 peças da mesma cor, dispostas em uma das pontas das estrelas. E seu objetivo é mover todas as peças para outra ponta oposta antes que o outro jogador faça o mesmo, né? A movimentação das peças ela pode acontecer por deslizamento para uma casa vizinha ou através de saltos isolados ou em sequência. Saltos podem passar por casas ocupadas, né? Mesmo por pedras de outros jogadores, sendo que haja uma casa livre logo em seguida, né? Então, diferente de alguns jogos de tabuleiro, as peças elas não são retiradas de jogo, elas apenas mudam de posição de uma posição para outra. E uma estratégia bastante utilizada é que uma forma de se beneficiar com os saltos é construir uma escada, né, com suas peças, deixando uma casa livre entre elas, e dessa forma você consegue chegar ao seu destino de forma muito mais rápida. O único inconveniente é que se a casa oposta estiver ocupada por outro jogador, você precisa esperar as casas esvaziarem para chegar até o destino final, né? E por último, temos o jogo chamado Go, né? O Go, ele também chamado de Eike ou Baduk, é um jogo estratégico, né? Em que 2 pessoas colocam pedras de cores opostas em seu tabuleiro. É um jogo muito popular no leste da Ásia e seu significado em chinês significa jogo de cercar território. O Go tem origem na China e suas principais referências datam do século 6 a.C. Alguns estudiosos acreditam que o tabuleiro tem evoluído de algum instrumento utilizado para marcar datas e épocas do ano. Então existe uma lenda contando que o jogo ele foi criado pelo imperador Yahoo, né, há 2300 a.C., para educar o seu filho Dangsu na disciplina, concentração e equilíbrio. Então alguns acreditam que o jogo foi criado com propósitos divinatórios para que o controle de enchentes ou ainda para simbolizar a ordem cosmológica. O Go ele pode ter sido usado por generais chineses para estabelecer estratégias de guerra, né? O jogo ele foi introduzido no Japão em 1735 por um monge budista chamado Kijidanjin e logo se tornou popular entre as diversas classes sociais. Então este foi o primeiro país a estabelecer um sistema de jogadores profissionais com pontuações e ordenações, tá? E em 1924 foi fundada a Nihon Kinrin, que é uma academia com caráter acadêmico e federativo voltada para a propagação do jogo Go através de torneios e concessão de títulos aos jogadores, né? Sobre o tabuleiro e as pedras, o tabuleiro é chamado de Goban, que geralmente é feito de madeira com 19 linhas intercaladas às outras 19, né? E este é o tabuleiro padrão sendo utilizado em jogos profissionais, né? E a variação para iniciantes possui formato de 9 por 9 e intermediário de 13 por 13 linhas, tá? As pedras são chamadas de goichi, feitas de vidro, de conchas, pedras ou plástico, né? São 181 para as pedras pretas e 180 brancas. Essas pedras elas devem ter o tamanho exato para serem colocadas na interseção das linhas do tabuleiro, né? Então, interseção ali, como as linhas são intercaladas, elas vão formar uns quadradinhos, né? Então elas ficam em potes até serem utilizadas pelos jogadores. As regras em si, durante o jogo, as peças são colocadas no tabuleiro e não movimentadas, né? E não movimentadas, um jogador por vez. No entanto, existe a ideia de movimento, sendo que as pedras vão sendo colocadas ao lado de suas iguais, em linha, para aumentar o domínio de um jogador sobre determinada região do tabuleiro. As peças elas podem ser capturadas caso sejam totalmente cercadas pelas peças do adversário. Desse modo, o jogo deve ser feito com o intuito de obter a máximo território e ao mesmo tempo se defender impedindo que suas pedras venham a ser capturadas. Então existem 2 regras de contagem para determinar a vitória. Temos a regra japonesa e temos a regra chinesa.
Elas diferem em pequenos detalhes, como o fato de considerar também as peças capturadas, conta-se as casas dentro da região formada por suas peças. Contaram as casas ocupadas pelas peças e etc. Apesar das diferenças, o resultado do jogo é similar, tanto na regra japonesa quanto na regra chinesa. Uma das características marcantes do jogo é que ele possibilita que os jogadores com diferentes níveis de habilidade possam competir, iniciando a partida com determinado número de peças, já posicionados a um jogador menos inexperiente. Beleza? Vejamos esses 3 esportes. Na próxima aula eu vou falar sobre o xadrez, tá? E o xadrez chinês. Beleza? Para ficar melhor entendido para vocês, porque se eu falar sobre o xadrez agora, vai ficar muito conteúdo. Beleza? Então, essa é a primeira parte da aula sobre esportes da mente. Na próxima a gente vai falar sobre o xadrez, que é um esporte mais utilizado entre esses 4 esportes da mente. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.